Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, pessoal da internet que está assistindo ao vivo o evento. A gente está começando aqui direto do Cowork aqui da Berrini, um lugar incrível. A gente também está gravando isso em HD lá em cima com o Mike. E tudo isso a gente vai transmitir depois e essa aula vai ficar gravada. Então, as pessoas estão chegando aqui no Cowork. Esse evento ele vai ser transmitido ao vivo pela internet e está sendo gravado também. E o endereço é YouTube, canal Zen Economics. Legal. Deixa eu pegar aqui o meu passa-slide. A minha voz começa um pouco sempre baixa, depois vai esquentando. O que é esse evento hoje? Esse evento é uma palestra que a Zen Economics, que é a nossa empresa de desenvolvimento pessoal, está promovendo aqui no COL para explicar um pouquinho algumas coisas. Primeiro, o que é antifragilidade, né? Antes de explicar o que é antifragilidade, a gente vai explicar a situação atual do mundo, né? Como é que a gente está evoluindo para uma disrupção, para um mundo que a gente chama de ambiente VUCA, como é que esses processos funcionam. E a gente, para isso, vai apresentar um autor chamado Nassim Taleb, que é um cara que percebeu essas coisas há muito tempo, por conta de estudos matemáticos do mercado financeiro, especialista em caos. E esse cara percebeu que havia um erro muito grande no modelo que as pessoas usavam para tomar decisão em todos os sistemas complexos, e ele se utilizou disso primeiro para ficar muito rico, e depois transformou a vida dele, a missão da vida dele, ensinar e estudar melhor como é que isso funciona. E ele começou em 90, então 27 anos depois disso, a gente tem como resultado um conjunto de teorias, de ideias que explica de que maneira que o mundo está se desenvolvendo, por que as coisas acontecem. Ele hoje é considerado um dos pensadores mais importantes da atualidade. A gente vai explicar também como é que a gente aplica esse conjunto de ideias, essa compreensão. Precisa de alguma coisa, Silvio? Não. Tá tudo certo? Precisa de alguma coisa, Mike? Então tá. Como é que esse conjunto de ideias pode ser aplicado na nossa própria vida, né? Como é que a gente observa o ser humano, a pessoa, seja essa pessoa física ou jurídica, como é que a gente enxerga ela como um organismo e entende os tipos de processo ao qual ela enfrenta todos os dias e de que maneira que ela pode se beneficiar desses processos, ao invés de colapsar. Então, esse conjunto de ideias tem sido apresentado em uma centena de lugares. A gente esteve agora no McDonald's, conversando com todos os master franqueados. A gente esteve 3 semanas atrás no TRF4, em Curitiba, falando lá para os juízes e desembargadores da Lava Jato, explicando uma palestra que se chama Justiça Antifrágil, quer dizer, explicando de que maneira que esse mundo moderno... Ah, tá sem som a transmissão. Vamos... Ah, tá sim. Ótimo. Pronto. Ó, o pessoal da internet agora está escutando. Confira lá para mim, Silvio. Então, eu estava explicando um pouco para o público, quem chegou agora na internet, estava explicando um pouco para o público o que a gente vai aprender hoje, o que é essa palestra. Então, agora que a gente está ao vivo, que as pessoas estão assistindo, quem quiser pode inclusive interagir no canal aí, que o Mike vai, que o Silvio vai ver a pergunta e a gente vai também responder. Eu vou começar então o meu bate-papo. Deixa eu ligar aqui o meu... Legal. Muito bem. Então, vamos começar respirando fundo. Esse bate-papo é um bate-papo em que a gente, 50 e poucos minutos, vai apresentar quase 70 slides. Eu sempre falo extremamente rápido, a gente não tem mais tempo para ficar com conversas muito lentas. O conjunto de ideias que eu tenho que passar em 1 hora é um conjunto de ideias interessante, que precisa ser construído. Então, respira fundo, deixa as ideias entrar, não vai cair na prova, bem-vinda, não vai cair na prova, não tem professor, é só para realmente a gente ter insights e
entender um pouquinho como é que são esses processos. A primeira pergunta é essa, né? Você que está em casa ou quem está aqui na plateia. Quem aí já ouviu falar em Nassim Taleb e no livro Antifrágil? Você já ouviu falar? Olha, essa plateia aqui está uma plateia em comum, até porque são amigos e conhecidos, mas eu tive em São José do Rio Pardo, tipo um mês atrás, fazendo uma palestra para 270 pessoas e uma pessoa sabia o que era Nassim Taleb. No TRF também. 5, 6 desembargadores lá conheciam de 50 a 60 e é muito comum. A maioria das pessoas nunca ouviu falar nesse cara, 99% das pessoas nunca ouviu falar nesse cara e nem conhece as suas ideias, mas nos grandes círculos, nos lugares onde a decisão é tomada, no Vale do Silício, na Casa Branca, no Ministério da Fazenda e nas grandes empresas, todo mundo, no Exército, todo mundo está estudando as ideias do Taleb e, claro, das pessoas que ele estuda, porque tudo está convergindo para as mesmas ideias. Legal. Vocês não estão vendo, quem está na internet, isso aqui é um desenho, agora sim, eu fiz um fechamento de um evento no Google, acho que faz uns 2 ou 3 meses, e tinha lá um cara fazendo desenhos, fazendo caricaturas e fazendo a história da palestra num único desenho, e ele fez isso aqui para mim. E depois eu contar o que a gente fez com essa imagem, inclusive. Então, a primeira pergunta para a gente pensar, é claro, uma pergunta quase que já está respondida, né? O mundo anda mais tranquilo ou o mundo anda mais caótico, mais imprevisível, mais louco? Certamente o mundo anda mais caótico, mais difícil de ler, de prever, de entender. As mudanças são extremamente mais rápidas. E a boa e a má notícia é que isso veio para ficar. Quer dizer, não há retorno, né? Quem está em casa não está vendo esse slide, mas eu acho... Sabe o que eu vou fazer, Silvio? Muda lá, ó. Não, eu vou mudar aqui. Vou colocar direto o slide, senão as pessoas não vão ver. Ótimo. Ah, não. É outro computador. Não vai ter jeito. Mas agora está dando para ver. Legal. Então, a boa e a má notícia é essa. Essa nova realidade, esse novo mundo chegou para ficar, não tem retorno, e a gente define hoje esse novo mundo como um mundo VUCA, né? O que é VUCA? É um conjunto de nomes, né, que foi dado pelo exército americano, é uma palavra que foi montada e ela significa que é um novo ambiente, um universo volátil, incerto, do uncertain em inglês, complexo e ambíguo. Então, o exército americano, quando chegou no Iraque, na guerrilha, quando ele chegou e percebeu que o sistema militar industrial que ele tinha criado não funcionava para aquela realidade, então ele começou a estudar esse novo mundo e chamou esse novo mundo de VUCA. Então, o que significa? Significa que os processos são muito... os extremos dos processos são muito mais radicais do que a média indica. Então, a gente pode ter, em 20 anos, um crescimento X, mas os máximos e mínimos serão muito maiores. Os processos são muito mais extremos. Aquilo que quebra, quebra muito rápido, a queda é muito rápida, e aquilo que cresce também cresce de maneira muito rápida. Então, os retornos todos são muito distintos um do outro. Então, é volátil, né? Volátil é um conceito que todo mundo consegue entender, até porque é um conceito psicológico. O incerto significa que tudo é imprevisível. Na próxima vez que vocês virem um economista tentando prever o PIB do ano que vem, você pode rir alto. Se estiver sozinho, você ria alto. Se você estiver num lugar público, ria para dentro. Por quê? Para prever o PIB, é necessário calcular 3 milhões de variáveis. Você lembra que na escola, uma equação de terceiro grau, que tinha 3 variáveis, já era difícil. Quando a gente cria um modelo matemático com 5 variáveis, o coeficiente de incerteza já é enorme. Agora, 5 milhões de variáveis, lamento muito, a maioria dos processos complexos são imprevisíveis. A gente vai explicar por quê. O mundo é complexo. O que é complexo? Complexo não é complicado.
Complexo é aquilo que tem camadas e camadas de interdependência, camadas e camadas de interação, em que as relações de causa e efeito não são compreensíveis e esse mundo ele é totalmente interdependente. Ó, para atravessar uma esquina em Tóquio, acho que isso aqui é Tóquio, você precisa de uma orquestra, né? Então, hoje a gente é tão interdependente, vamos falar um pouco mais sobre isso, que para fazer uma lata de leite condensado, para ela chegar na minha casa e eu colocar lá no meu doce, a cadeia ela é composta por 200, 300, 400 pessoas, seja elas físicas ou jurídicas, né? A gente vive num mundo, eu vou falar um pouquinho disso, e a realidade também, ela traz esses riscos, né, desse mundo ser imprevisível, ambíguo, né? Quer dizer, a gente não consegue chegar na mesma conclusão. Eu e você lemos a mesma notícia e você torce para o time vermelho e você acha que aquilo é ok ou é um absurdo, e eu torço para o time azul e acho que é o contrário, e nós dois somos uns tontos. Essa é a realidade. Então, isso é a ambiguidade que faz parte também do mundo VUCA. Além dos riscos todos dessa nova realidade, dessa disruptura, a gente tem também oportunidades, né? Então a inteligência artificial, do mesmo jeito que vai roubar o teu emprego, vai ajudar você a tomar decisão, vai ajudar você a se deslocar e vai também te libertar de uma série de coisas que você precisava fazer antes. Tudo vai ficar mais inteligente, todos os processos, mesmo os processos orgânicos vão ficar mais inteligentes. Essas ideias de antifragilidade, então, foram desenvolvidas por esse pensador que é o Nassim Nicholas Taleb. Esse cara é um americano libanês, ele nasceu no Líbano, aí a família dele foi expulsa de lá na década de 80, ou final da década de 70. Ele fez economia, acho que na França, e foi trabalhar na Bolsa Americana, né? E aí ele começou a perceber que tinha um monte de erro nos modelos matemáticos todos, e aí ele apostou que ia ter um crash na Bolsa Americana a qualquer momento, comprou lá uns derivativos de longo prazo, que custavam baratinhos centavos, e houve um grande crash na Bolsa Americana, e esse cara do dia para a noite ganhou o dinheiro que ele chama de dinheiro do foda-se, né? Seja lá o que dinheiro é esse, é aquele dinheiro da liberdade, você não precisava mais se preocupar com dinheiro. E aí de lá para cá ele falou que ele foi pescar, depois foi jogar golfe, ele não sabia fazer mais nada, decidiu estudar esses processos, e aí ele foi para a academia, e aí as pessoas disseram que ele estava falando que não tinha nada a ver, que ele era um tonto, e aí ele escreveu esse livro, que é o livro Dynamic Hedging. Hoje é considerado o livro mais importante dos derivativos. Se você quiser entrar numa mesa de operações de derivativos de qualquer banco do mundo, você tem que decorar esse livro aqui, que é um livro gigante. Eu dou aula de derivativos desde 97, então eu tenho algum conhecimento nessa área. Em 2003, esse cara escreveu o primeiro livro filosófico, que se chama Iludidos pelo Acaso, que você estava falando, né? Iludidos pelo Acaso é um livro que mostra como o acaso e a sorte têm um papel na nossa vida muito mais importante do que a gente mesmo imagina. Muitas coisas que a gente acha que foi mérito, porque a gente é muito espertão, ou porque a gente fez errado e as coisas deram errado, na verdade foi sorte ou foi a fortuna, quer dizer, ele mostra como os processos são muito mais aleatórios do que a gente poderia imaginar, e isso é muito interessante. Depois, em 2006, ele colocou o dedo na ferida para valer, e ele mostrou que a maneira como a gente fazia a escolha no mundo estava totalmente errada, que a gente estava fragilizando o mundo, e nesse livro ele faz uma profecia. Ele diz assim: o mundo vai entrar em colapso econômico, financeiro, a qualquer momento. Isso vai começar nos Estados Unidos, nas hipotecas, por causa lá dos mortgages. E isso era meio de 2006, em 2008 o mundo entrou em colapso e ele se tornou um profeta. Esse livro já foi vendido, 2 milhões de cópias já foram vendidos, e ele é considerado um dos 20 livros mais importantes do século atual, no que diz respeito à economia, filosofia e sociologia. Nesse livro ele mostra o que é um cisne negro, que é um evento altamente improvável, um evento que muda todos os processos, e ele ficou muito conhecido por isso, mas o livro que realmente ele traz a solução, aquilo que ele acha que deveria ser feito para mudar o mundo, para que o mundo melhorasse, veio em 2011,
esse livro se chama Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Eu li esse livro em 2011, 2012 e falei assim, as pessoas precisam disso, as pessoas precisam entender isso, porque elas estão falando muita bobagem, porque boa parte do mundo a gente não entende pela ciência e pela compreensão filosófica e pela compreensão que a gente tem da realidade. E aí vou vou explicar um pouquinho, venho fazendo isso há alguns anos já, talvez uns 7 ou 8, e essa ideia da fragilidade e da antifragilidade faz parte da nossa filosofia há muitos anos. Então eu venho aplicando isso na minha vida e nos meus processos. Então o que é antifrágil? Antifrágil é um neologismo, quer dizer, uma palavra inventada pelo próprio Nassim Taleb, que indica exatamente ser o inverso de frágil. Então ele percebeu que na natureza, nos processos naturais, muitas coisas se beneficiavam do estresse, do caos, da volatilidade, do sofrimento, e ele percebeu que, por exemplo, seres vivos precisam disso para viver. Então, o que é frágil? Né? Essa é a primeira pergunta. O que é alguma coisa frágil? Me dá um exemplo de alguma coisa frágil. Vidro, né? Então, exato, uma casca de ovo, uma taça de cristal, né? Então, o Taleb mostra que a taça de cristal ela é tão frágil, que se você quiser mandar uma taça de cristal para o seu amigo no Paraguai, você vai ter que colocar numa caixa de papelão parda, escrever frágil em cima, colocar um monte de isopor, vai mandar para ele e vai chegar lá como? Vai chegar lá quebrado. Por quê? Porque coisas frágeis não gostam de barulho, de chacoalhão, de impacto, de caos, de estresse. E tudo que o Sedex faz é aplicar barulho, estresse, caos ao pacote. Então, coisas frágeis vão se romper. O livro é muito interessante porque ele é um ensaio. Então, ele tanto fala da própria vida, como ele fala da realidade, como ele traz metáforas gregas, romanas, e a metáfora que ele traz para o frágil é esse cara aqui, é o Damocles, a espada do Damocles, né? Esse rei Dionísio II, ele dá um presente de grego por Damocles, que era um puxa-saco lá, que estava atrapalhando lá a corte, e ele diz, olha, Damocles, você vai ter tudo, você vai ter dinheiro, mulheres, bebida, você vai ter todo o luxo do mundo, só que vai ter uma espada em cima da sua cabeça, amarrada por um fio de uma crina de cavalo. Quer dizer, isso é fragilidade. Por mais que você tenha todos os benefícios, de uma hora para outra, isso pode se romper e você pode ter um colapso. O que seria o oposto de frágil? O oposto de frágil, para 99% das pessoas que a gente pergunta e que não conhecem o conceito do Taleb, vão responder sempre a mesma coisa. Para a maioria das pessoas, o oposto de frágil é o robusto, ou é o resiliente, é a fênix, é aquilo que apanha, é aquilo que sofre, mas consegue se refazer e consegue voltar ao que era anteriormente. Ou, por exemplo, uma coisa robusta, uma pedra. Se você mandar uma pedra para o seu amigo lá no Paraguai, o que você vai fazer? Põe lá na caixa parda, escreve robusto, resiliente, vai chegar lá absolutamente igual a como saiu. Por quê? Porque ela não sofre nenhum impacto com o caos, com a desordem, com o estresse, com a volatilidade, porque ela é robusta. Mas ela também não ganha nada. Então, ela não é o inverso do frágil. Porque o frágil é aquilo que não gosta do caos. Mas o que é robusto é aquilo que é neutro ao caos, não está nem aí. Então, a gente teria, olha lá o Taleb explicando, quando a gente escreve as coisas de maneira matemática, a antifragilidade é a fragilidade com o sinal invertido. Então, a gente teria uma escala da característica das coisas frente aos impactos e ao caos, que seria o frágil, seria o -1. Você teria aqui o robusto no meio, ou resiliente, que é aquilo que é neutro, apanha e aguenta. E você teria o outro cara, que é o inverso do frágil, que é aquilo que gosta do caos, gosta do impacto.
E na mitologia ele usa a Hidra. A Hidra é um monstro mitológico grego que quando você corta a cabeça dela, nasce duas novas cabeças. Então aquilo que é antifrágil é aquilo que progride e que se beneficia do caos. Então ela fala assim, por favor, corte a minha cabeça. Do mesmo jeito, um pacote antifrágil, você colocaria lá dentro o item antifrágil, colocaria uma fita vermelha escrito antifrágil, por favor, chacoalhe. E ele chegaria lá como? Chegaria lá mais forte, chegaria lá mais robusto, né? Então, a antifragilidade é algo observável na natureza de maneira geral. Todos os organismos vivos precisam de estresse, de caos, de algum tipo de desordem e de aleatoriedade para sobreviver, né? Então, a interdependência é quando processos são tão interrelacionados e têm causas e relações causísticas tão difíceis de compreender que você já não consegue diferenciar. Por exemplo, hoje não dá mais para a gente diferenciar a vida profissional da vida pessoal. Em algum momento foi possível, mas hoje você trabalha com WhatsApp e você vive com WhatsApp. Então você faz coisas da sua casa no seu trabalho, você faz coisas do seu trabalho na sua casa, você trabalha de casa, você é amigo das pessoas do seu trabalho, então não dá mais para diferenciar. Por isso que a gente precisa de ambientes de trabalho e ambientes também de descanso, e tudo tem que estar interrelacionado. Então, para a gente ter uma ideia, a diferença entre algo que é complexo e interdependente de algo que não é, que é só complicado, nós vamos diferenciar uma máquina de um organismo vivo. Uma máquina de algo que é complexo. Então, olha a diferença da máquina de lavar para o gato. O gato é algo complexo, é um organismo vivo. Ele é interdependente. Então, por exemplo, ele não precisa de reparação. Ele se auto-repara. Ele faz um corte e fecha de novo. Coisas mecânicas e máquinas precisam de reparação. Coisas mecânicas odeiam aleatoriedade. Coisas orgânicas precisam de aleatoriedade e de variações. A coisa mecânica não tem interdependência. O problema é numa peça, quebrou, você troca aquela peça, você resolve. O organismo vivo não. O gato tem um problema no fígado, mas você não sabe se veio do estômago, se foi alguma coisa que ele comeu, você não sabe porque você não consegue enxergar. Então, as pessoas, até hoje, faz 200 ou 300 anos, desde a Revolução Industrial, em que se criou a máquina, estão tentando tratar pessoas, organismos e empresas como se fossem máquinas. Isso é uma burrice, porque empresas são pessoas jurídicas, são muito mais parecidos com organismos vivos do que com máquinas. E é isso que a gente está aprendendo nesse mundo novo. As pessoas físicas e jurídicas, então, elas se beneficiam do caos e elas precisam do caos e do estresse para progredir, para evoluir. Por quê? Vamos imaginar que você elimine todo o estresse da sua vida e que você não sinta mais dor. E você tem um problema, deu uma merda na sua perna e você está com um problema grave na perna, só que você não está sentindo a dor. Se você não sentir a dor, você não sabe que você tem um problema na perna e você não vai consertar a sua perna e você vai morrer por causa disso. É isso que acontece quando você tenta eliminar, porque o estresse, ele é informação. Quando você tem uma startup e a startup vive no limite, com poucos recursos, e ela sofre impactos, ela precisa aprender com os impactos, é a única maneira dela evoluir e dela ser altamente criativa, né? Se você não tiver um ambiente estressante de impactos, se você não tiver estresse, você não aprende rapidamente. E uma startup e um ambiente criativo precisa aprender rapidamente. Quem seria um organismo antifrágil? O Michael Phelps. Eu peço desculpa, a gente, se tivesse mais tempo, traria toda uma descrição da carreira do Phelps, mostrando os altos e baixos e mostrando como ele conseguiu ser o maior atleta da história das Olimpíadas por causa do estresse, por causa do sofrimento, não apesar.
A gente no curso Antifrágil, que a gente vai depois falar um pouquinho, que vai ser aqui no dia 9 de dezembro, nós vamos contar a trajetória dele. E é isso, viva o sofrimento. Se você pegar a pancada, a dor, e analisar e ver onde você errou e aprender, você vai ter uma curva de aprendizado muito rápido. Se você não matar o seu ego, né, se você não conseguir usar o sofrimento para evoluir, a coisa fica muito complicada. E aí, essa é a parte em que a gente pergunta, como é que a gente aplica o tal do raio da antifragilidade na nossa própria vida? Como é que a gente aprende como é que a nossa vida funciona para poder aplicar isso na nossa própria realidade? Como é que a gente se torna rico, né? Uma provocação que a gente faz. Porque a gente dizia pleno ou feliz, mas não. Agora a gente usa a palavra rico e funciona super bem. E é bem divertido. Então, o que é ser rico? Responde para mim, como é que você chama? Rafael, o que é ser rico para você? Me conta. Estar realizado com você mesmo. Realizado com você mesmo. Quer dizer, você ter feito uma meta, ou ter um objetivo e conseguir cumprir, e depois conseguir ter os benefícios disso e sentir pleno, em paz. É uma boa maneira. Todo mundo tem uma ideia aí, mais ou menos, do que para cada um é ser rico. Nós temos um programa na Infomania chamado Riqueza Pessoal. Toda semana a gente leva alguém lá e pergunta para a pessoa o que é ser rico. E a gente tem todos os tipos de resposta. Eu perguntei para o próprio Nassim Taleb, no dia 7/11, o que é riqueza, e ele me respondeu. Depois eu conto para vocês. Então, vou contar. Eu nasci numa família muito rica. A minha família é um dos herdeiros do Banco Bradesco. Só que a gente é a parte que ficou sem o banco. Então, aos 9 anos de idade, eu vivia numa família muito rica. Minha mãe buscava mocassim para mim na Argentina. Meu pai tinha um carrão. Que lembra do Monza, 83? Era um carro, hein? Você lembra como era? E de uma hora para outra vendeu o carro e ficamos na merda. Eu falei, putz, o que aconteceu? Mas eu me lembro claramente quando ele trocou o Monza por um Passat velho, a coisa complicou. E nós nos tornamos os novos pobres, que é também uma outra característica, né? Quando você tem muito e a mudança é para pior, para menor, o aprendizado e o sofrimento é muito mais rápido. Mudar para o grande é fácil, não é? Você vive apertadinho, aí você muda para um lugar grande, você fala, ficou clean, né? Você espalha as suas coisas. Então, é um aprendizado muito grande. Depois que eu cresci, depois que eu virei adulto, né? Porque crescer eu não vou crescer mais. Já sou baixinho. Mas depois que eu virei adulto, eu mesmo tive um monte de problema financeiro. Então, eu estou há 20 anos no mercado financeiro e eu quebrei 3 vezes no mercado financeiro. Além disso, eu pesava 100 quilos. Né? Porque estresse financeiro e caos e preocupação com o trabalho, e aí você desconta na comida, não sabe tomar decisão direito, não sabe nem o que comer direito. Também não era um bom aluno. Repeti a primeira série. Eu tenho dislexia. Eu aprendi a escrever com quase 8 anos de idade. E a minha professora de matemática falou que eu jamais aprenderia matemática. Jamais aprenderia matemática. E hoje eu tenho um livro de matemática escrito. Então, essas dificuldades da vida, esse zigue-zague, eu também tive bastante problema emocional. Eu fui expulso da escola 3 vezes. Tudo 3, né? Fui expulso da escola 3 vezes. Tive um monte de problema emocional. E esse monte de zigue-zague, de aprendizado, faz com que a gente pense muito na vida. E aí, paralelamente com o mercado financeiro, a gente veio desenvolvendo uma empresa de desenvolvimento pessoal e a gente tem uma filosofia. Eu vou contar um pouquinho como é que a gente usa a filosofia antifrágil para explicar a vida. Então, a grande questão da vida é a seguinte: o objetivo e o propósito de todas as pessoas, se é do budismo, né, é a felicidade. Tudo que a gente faz é para ser feliz. Quando a gente toma uma decisão, ela é orientada para depois se satisfazer e se sentir pleno. Só que grande parte do tempo a gente está insatisfeito. A gente está constantemente, para não dizer permanentemente, que é a palavra do Dalai Lama, mas a gente está frequentemente insatisfeito. Por quê? Porque a gente tem um plano, o plano dá errado, porque a gente tem um problema na vida, porque chegou segunda-feira, tem que trabalhar, e por uma série de motivos. Então, a pergunta é, como é que eu consigo diminuir esse sofrimento e essa insatisfação e atingir a plenitude, a felicidade? Para isso, a gente foi estudar a vida. Então, ao invés de fazer perguntas filosóficas mais difíceis de responder, a gente foi perguntar: se eu pegar minha vida e quebrar ela no menor pedacinho, no átomo da vida, no menor pedaço da vida, qual é a menor parte da nossa vida?
E a gente chegou à conclusão que a menor parte da nossa vida são os eventos, os acontecimentos. E que a gente tem basicamente 2 tipos de acontecimento. E olha, um acontecimento que é a segunda-feira, dia 27, ele é composto de um menor, que é vir aqui bater um papo com o pessoal do call e com o pessoal da internet. Essa parte menor da segunda-feira, que é vir aqui bater um papo, é composta de outras menores, que, por exemplo, é trocar um slide. Trocar um slide é composto por eventos cada vez menores. E a nossa vida é um evento, então tudo são eventos. Existem basicamente 2 tipos de evento. Primeiro, aquele que a gente não interfere, ele é dado. O Corinthians vai ganhar ou vai perder. Eu que não tenho nada a ver com isso, não tenho como interferir. Vai chover ou não vai chover. Eu não mexo na chuva. Eu simplesmente reajo. Posso tentar prever, posso tentar me preparar, mas eu tenho que reagir, isso eu tenho que fazer. Mas o outro tipo de evento, que é o evento mais importante, é aquele em que eu tenho como interferir, em que eu sou agente da escolha. E essa é a única parte da nossa vida que a gente muda. Se a nossa vida for um quadro em branco e a gente estiver aqui, e a gente tiver infinitas possibilidades, a única maneira de mudar as possibilidades é fazendo escolhas, tomando decisões. E aí, depois que a gente descobriu que tem 2 tipos de evento, aqueles que a gente escolhe e que a gente não escolhe, a gente foi estudar as escolhas. E aí a gente descobriu a economia comportamental, ou a psicologia econômica, o behaviorismo. O Daniel Kahneman, né? Daniel Kahneman é o pai da economia comportamental. Ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, e ele ensina a gente que eles descobriram, através de pesquisas, que nós tomamos decisão de 2 maneiras. A rápida, que é a automática, e a devagar, que é a analítica. Uma escolha analítica é aquela escolha em que eu conscientemente escolho alguma coisa. Não interessa se foi racional ou se foi irracional, mas passou pelo meu cérebro consciente. Ah, eu quero tomar um café aqui, então eu vou lá pegar o cartão. Então é uma escolha racional. Só que, enquanto eu estou pensando no café, eu estou fazendo 1000 coisas. Eu estou andando, eu estou conversando com alguém, eu estou conferindo o WhatsApp. 80% a 90% das coisas que a gente faz no dia a dia são automáticas. A gente não pensa, a gente faz. E é aquilo que a gente chama de hábitos. Então a gente tem 2 tipos de escolha. Aquela analítica que envolve a consciência, que é quando a gente consegue de fato mudar, pensar. E aquela automática, que é o cérebro descansando ou pensando em outra coisa. E aí, então, a única maneira da gente mudar a nossa própria vida e evoluir é fazendo boas escolhas analíticas, quando a gente pode, e com certeza tendo bons hábitos. Porque se eu tenho bons hábitos, tudo que eu estou fazendo de uma maneira certa. E aí, inclusive, sobra consciência para uma série de coisas. É isso que a gente faz, tá? O que eu preciso, essa é a provocação, o que eu preciso para tomar boas decisões analíticas e ter bons hábitos? E a provocação é essa, eu preciso ter de tudo. Por exemplo, eu vou almoçar com o Silvio para a gente discutir o próximo curso lá na empresa XYZ. Enquanto a gente está discutindo como é que vai ser o curso, a gente está pondo comida no prato. Se eu não tiver bons hábitos, se eu não tiver uma série de coisas, eu vou comer mal. Então, se eu não tiver conhecimento sobre comida, eu vou pegar porcaria, eu vou pegar hipercalórico, que é o que o corpo quer. Se eu não tiver dinheiro, condição financeira para ir num lugar melhor, eu vou ter que comer qualquer comida. Se eu não tiver equilíbrio emocional, calma, eu vou pegar só aquilo que a minha satisfação está pedindo. Então eu preciso ser rico para tomar boas decisões e ter bons hábitos. Mas é claro que não é rico só de dinheiro. Porque o cara que só tem dinheiro é um pobretão. Aquele cara que tudo que ele... Você já viu o cara ganhar uma Mega Sena, né? Aí depois briga com a mulher, arruma 3 amantes, alguém mata o cara, quer dizer, ele vai para o buraco mais rápido porque ele só tinha dinheiro, né? Quem só tem dinheiro é o pobretão. A gente diz que a pessoa, para tomar boas decisões e ter bons hábitos, ela precisa ser rica de recursos. E o que é recurso? Recurso para a gente é tudo e qualquer coisa que você puder imaginar ou pegar. Porque o Einstein ensinou para a gente que energia e massa é a mesma coisa organizada de uma maneira diferente.
Então, se eu pegar esse microfone e separar ele no menor pedaço, o que vai sobrar é energia. Então, uma nota de R$100 ou uma boa ideia, um bom conselho, é recurso igual. E a gente precisa ter um monte de... Então, a gente precisa ser rico de recursos. E recurso é qualquer coisa. E no Zen Economics, acho que isso é uma das contribuições que a gente fez, a gente dividiu tudo e qualquer coisa que existe no universo em 5 caixinhas, em 5 tipos de recurso, e aí a gente desenvolve cada uma dessas áreas separadamente. Então, primeiro é o dinheiro. Sem dinheiro, a gente morre de fome, a gente precisa de dinheiro para uma série de coisas, porque a gente está na matéria. Então, no Zen Economics, a gente tem vários especialistas em dinheiro e tudo mais. Depois, a gente precisa de saúde. Por quê? Porque o cara que tem todo o dinheiro do mundo e não tem saúde, vai ser o cara mais rico do cemitério. O caixão não tem a ver, né? Se você tiver um monte de dinheiro e tiver a pressão 22 por 15, você vai ter um colapso e o dinheiro não vai te ajudar. Depois, a gente precisa de conhecimento. Conhecimento é um recurso que não te tiram. Se você não tem conhecimento, você é um ignorante. Você é uma pessoa estúpida. Você não entende a realidade. Você interage com a realidade e você não sabe fazer uma escolha porque você não entende nada disso. O quarto recurso, e aí todos eles se equivalem, né? Não é porque o dinheiro está em primeiro e esse está em quarto que um é mais importante que o outro, é o tempo. Aliás, o tempo é tão raro, tão escasso, que ele é o único recurso que só está acabando. O dinheiro hoje você perde, né? Eu já quebrei 3 vezes, amanhã você consegue se levantar de novo. A saúde também, você pode estar mal hoje, em 6 meses qualquer pessoa é capaz de ficar fitness. Mas o tempo não, o tempo passou, não volta mais. Você precisa de alguma coisa? Tá? Um minutinho só. Desculpa. Então, o quarto recurso é o tempo. Até dia 3 de abril de 2011 a gente só tinha esses 4. E aí a gente descobriu a duras penas que existe uma quinta coisa na nossa vida que é tão ou mais importante do que todos os outros, que são as emoções. Então, o cara chegou em casa, ou a pessoa chegou em casa numa sexta-feira, 7h30 da noite, trabalhou o dia todo, chutou o sapato para o lado, pegou lá um vinho na adeguinha, lá na geladeira, serviu, sentou lá na poltrona preferida, na penumbra, nem acendeu a luz e ficou lá com a taça de vinho. Isso é plenitude ou isso é solidão? Depende. A gente responde 99% de todas as perguntas com a resposta depende. E é verdade. Por quê? Depende de como a pessoa está se sentindo, né? Se ela estiver animada com o mundo, se estiver bem, e olha, pode ser a mesma pessoa, que pode ter passado pelas mesmas coisas naquele dia, e uma pode estar totalmente plena, e a outra pode estar se sentindo a última pessoa do mundo, né? Então, as emoções são extremamente importantes. E o que faz a gente pular da cama de manhã? É dinheiro? Não é. Na verdade, é a cola disso tudo, né? É esses recursos todos plenos, em equilíbrio, é isso que faz a gente pular da cama de manhã. E aí, anos e anos pensando nessas ideias, com contribuição do monte de gente, a gente criou uma fórmula. A gente faz questionários, a gente mede, cada um mede o próprio desempenho ou desenvolvimento em cada uma dessas áreas e se dá uma nota de 0 a 10. E aí depois a gente multiplica essas 5 notas. E aí você descobre a sua riqueza pessoal. A gente já consegue perceber só de olhar que a pior nota seria 0. Por quê? Se eu tiver uma nota... Opa! Consegui. Se eu tiver uma nota 0 em qualquer um desses recursos, qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então o organismo todo vai para o colapso e morre.
Segunda característica, o máximo é 100 mil. Por quê? Porque 10 elevado à quinta é 100 mil. 10 vezes 10 vezes 10. Se eu tivesse Buda, né, a perfeição, o máximo que alguém poderia atingir seria 100 mil pontos. E no meio do caminho um monte de coisa acontece. Por exemplo, vamos imaginar que o cara tem média 5. Olha como a média é perigosa na vida real. O cara tem média 5. Só que essa média 5 ela é totalmente extrema. Ela está totalmente carregada de um lado só. Então o cara tem 10 de dinheiro, o cara mais rico que você conhece, tem 10 de saúde, tem 3 de conhecimento, tem 1 de tempo e tem 1 de emoção. Então o cara está muito mal de tempo, de emoção, também de conhecimento não está bem. Se eu multiplicar, 10 vezes 10 dá 100, vezes 3, 300, vezes 1, 300, vezes 1, 300. Esse cara tem média 5, como ele está muito extremo, está desequilibrado, ele tem 300 pontos. Vamos equilibrar esse cara? Vamos considerar que ele tem 5 de média, então ele tem 5 em cada um. Então ele tem 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 600 e pouco, vezes 5, 3.000 e pouco. O cara tem os mesmos pontos de maneira equilibrada e ele está 10 vezes melhor do que o outro. Isso é realidade. Nós já aplicamos esses testes em 3, 4 mil pessoas e isso é muito interessante porque você consegue começar a enxergar os processos e aonde você está da sua própria evolução. A gente tem um sistema de aprendizagem, eu vou contar um pouquinho mais no final, e a gente acredita que a solução para se tornar rico dos 5 recursos é aquilo que todo organismo vivo faz naturalmente, que é o balanceamento dinâmico dos recursos. O que é o balanceamento dinâmico dos recursos? É pegar o recurso que está sobrando e trocar pelo que está faltando. Então uma criança quando nasce, acabou de nascer, o que ela tem de recurso? Ela tem muita saúde, toda a saúde do mundo, muito tempo, todo o tempo, acabou de nascer, tem uma vida inteira pela frente. Ela não tem problema financeiro, porque ela não conheceu ainda a Bolsa da Prada, não conheceu também o carro, a moto de 1.000 e não sei quantas cilindradas, ela só precisa de leite e de afeto. Ela tem muita emoção, né? Muito afeto, também quando chora é aquele desespero, muita emoção. Só que ela não tem conhecimento, porque ela vem só com o sistema operacional básico lá instalado, está faltando um monte de software, porque o mundo é muito complexo e é muito complicado viver no mundo. Então, essa criança ela vai passar os próximos 17 anos, se ela puder, né, trocando todos os recursos que ela tem sobrando por conhecimento. Por isso que uma criança de 6 anos de idade faz 350 perguntas por dia. Por dia. Uma criança de 6 anos de idade é uma máquina de aprender. Quando ela faz 17 anos de idade, ela vai querer tomar o próprio Guaraná. Vai querer já tomar as próprias decisões, ter liberdade. E ela vai precisar de dinheiro. E aí o que ela vai fazer é começar a trocar tudo que ela tem, inclusive aquele pouco de conhecimento que ela já adquiriu, por dinheiro. Então, o balanceamento dinâmico é isso. Se o cara tem 10 de dinheiro e tem meio de saúde, ou ele pega o dinheiro e começa a cuidar da saúde, ou o sistema vai entrar em colapso e o dinheiro não vai servir para nada. Antes da gente passar para a próxima fase, que a gente vai fazer uma pequena dinâmica, eu vou contar que em janeiro, eu e o Richard Rintenbach, que é um economista da Record, criamos esse programa chamado Os Antifrágeis, que a gente pensou lá nas férias e tal, e ele se tornou, durante o tempo que ele funcionou, o programa de maior audiência do live do Facebook. Ele está de férias agora, mas no dia 7 de novembro nós realizamos nosso sonho e fizemos uma gravação com o próprio Nassim Taleb. E a gente, lá na HSM Expo, ele fez uma palestra para 3.000 pessoas, junto com o Michael Phelps lá, custava R$3.000 para ir na palestra. E depois a gente conseguiu fazer um bate-papo de meia hora com ele, depois vocês vão acompanhar nosso canal aí, a gente vai, ainda não está pronto porque foi em inglês, a gente está traduzindo. Além disso, a gente tem um programa com o André Massaro, lá em Infomoney, quintas-feiras, 19h15, chamado Riqueza Pessoal, em que a gente fala não de riqueza, carrão, papapá, até fala disso também, mas fala, na verdade, disso, de riqueza pessoal, tomar boas decisões, ter muito tempo, ter plenitude, ter equilíbrio, é muito legal, porque a gente leva todo tipo de gente. Isso aqui é
um organismo vivo se desenvolvendo. Então, isso poderia ser um eletrocardiograma, isso poderia ser o zigue-zague da vida de alguém, poderia ser o resultado financeiro de uma empresa e poderia ser também o gráfico de uma ação na bolsa. A gente criou matematicamente esse organismo para ele ter uma vida frágil. Então perceba que mesmo aquilo que é frágil, muitas épocas dá certo. Muitas épocas dá certo. Vou dar um exemplo claro. Um dos caras que está na Lava Jato preso lá, estudou na sala do meu irmão, era nosso amigo desde a infância. Ele, fazer o que essa galera fez é muito frágil. Mas durante muitos anos, a vida dele deu certo. Eu andava de helicóptero, tratava mal os outros, tomava vinho de 3 mil reais. Quando aquilo que é frágil começa a dar errado, como o risco é muito grande, ele entra em colapso. Do mesmo jeito, uma vida antifrágil. Ela é uma vida que Vamos imaginar que a nossa vida é uma banheira e que a gente tem que encher a nossa banheira de recurso, para ser rico de recurso, para tomar boas decisões, ter bons hábitos, para poder diminuir o sofrimento e chegar na plenitude. Então, como é que a gente enche a banheira de recurso? Sendo antifrágil. Como é que a gente é antifrágil? A gente, quando perder, tem que perder de canequinha. E quando ganhar, tem que ganhar de balde. Como é que a gente faz isso? Através do sacrifício do sofrimento voluntário. É através da tentativa e erro. Então, ao invés de você pegar um atalho, andar de moto sem capacete, em que você ganha um pouquinho todo dia, 5 minutos do seu trânsito, mas quando você cair, você vai perder de balde, a gente faz o caminho inverso. Todo dia você vai aprendendo, vai pagando para aprender, vai melhorando, que nem a economia californiana, que nem as startups. Elas tentativa e erro, quando dá certo, explode. A gente explica isso de 1 trilhão de maneiras, inclusive através dos processos todos, e a gente consegue, inclusive, analisar esse tipo de processo em várias áreas da vida, isso que é legal. Então a gente precisa ter disciplina para quê? Para perder de canequinha, saber que a única maneira é ir apanhando devagarzinho, quando as coisas dão certo de uma única vez. Antes da gente chegar na parte final, eu queria que vocês entrassem nesse QR Code aqui e fizessem uma dinâmica. Vocês vão responder 20 perguntas para vocês mesmos sobre como é que anda a sua vida, o seu equilíbrio. São 4 perguntas sobre cada recurso e na hora vem o resultado. É muito legal. E depois a gente vai fazer uma outra dinâmica. Quem não quiser fazer agora, tira a foto, faz depois em casa, não tem problema. Quem estiver de casa assistindo aí também, no ao vivo, não quiser responder o questionário agora, não tem problema. Tira a foto, eu vou dar 3 minutinhos para a galera que quiser tentar responder agora. Se não, tirou a foto, quando chegar em casa, responde. Para saber como é que anda a própria riqueza, o próprio equilíbrio. Legal. E aí eu queria que vocês pensassem uma coisa que vocês gostariam muito no futuro, que para vocês fosse riqueza. Pode ser um filho, pode ser uma agenda em branco, livre para fazer o que quiser, pode ser rodar o mundo, pode ser arrumar uma esposa, pode ser caber na calça 38, pode ser 1 trilhão de dólares, pode ser a paz do mundo, aquilo que vocês quiserem, muito no futuro. Vamos pensar numa coisa só. Agora que vocês já pensaram, eu quero que vocês continuem essa linha de raciocínio e pensem em alguma coisa que vocês poderiam fazer a partir de amanhã cedo, alguma pequena mudança na vida de vocês que pudesse levar vocês lá onde vocês querem. Então, por exemplo, eu quero uma Lamborghini. Então, pressupõe dinheiro, né? Se pressupõe dinheiro, talvez aquilo que vocês têm que começar a fazer a partir de amanhã cedo é, sei lá, ganhar mais, gastar menos, sair da dívida. Ou, eu quero caber na calça 38. Então, pode ser começar a academia, pode ser comer menos, pode ser começar a estudar sobre como se alimentar melhor. Existem várias maneiras, né? Prestar atenção na hora de comer. Então, existem várias coisas que a gente pode desejar, existem várias maneiras de melhorar. Uma pequena mudança de 5 a 10 minutos no seu dia, se você conseguir mudar um único hábito, isso pode mudar radicalmente a sua realidade. Agora que vocês fizeram isso, eu queria que vocês pegassem o celular de novo,
agora é sério, e abrissem no alarme. No alarme. Abre o alarme. E aí eu quero que vocês abram um compromisso para tocar amanhã cedo, em algum horário que vocês vão prestar atenção. Então pode ser logo que levanta, pode ser depois que vai fazer o xixi, pode ser na hora do café, pode ser 10 da manhã, depois chegou no escritório e já viu o e-mail, sei lá, se alguém ainda chega no escritório e abre e-mail. Em algum momento de manhã que vocês vão poder olhar e falar, pô, é verdade, eu tenho que começar a gastar menos, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que fazer isso. E aí eu quero que vocês mandem repetir todos os dias. Todos os dias. Ah, Roxo, até fim de semana, se quiser pular o fim de semana, pode ser. Aí é com vocês. Mas manda repetir todos os dias. Por que nós fizemos isso? Porque 99% das vezes que a gente se conscientiza, que a gente olha para dentro, que a gente percebe a necessidade de uma mudança, rapidamente vem a realidade e muda e faz a gente esquecer daquilo, né? É muito difícil a gente conseguir ligar o desejo ou a consciência da necessidade de melhorar, porque prestar 10 minutos de atenção no que come, ou tentar fazer os processos um pouco mais eficientes para ganhar tempo, ou ficar um pouco menos no Facebook, ou seja, onde for, não é algo tão difícil, se você lembrar disso. Então, se você coloca uma ferramenta que todos os dias vai materializar, vai lembrar você de fazer alguma coisa, você está se aproximando muito mais de conseguir fazer essa mudança. Legal. No dia 9, agora, daqui 2 sábados, a gente vai ter a segunda edição do treinamento antifrágil. E antes de eu abrir para a pergunta, eu vou contar um minutinho o que é um treinamento, porque a gente chama de treinamento, não chama curso. Legal. Então, a gente tem o sistema que eu já mostrei para vocês, que é um sistema que vai de 0 a 100 mil pontos, em que tem a nota. No treinamento a gente vai passar o dia inteiro, ou 70% do dia, fazendo isso que vocês fizeram, que vão fazer nesse questionário com 20 perguntas, mas vocês vão fazer isso analisando mais ou menos 400 itens da sua vida. Então a gente vai falar, olha, saúde, tem um conceito assim, conscientiza, mas de 50 minutos, meia hora vai ser na ferramenta olhando para a própria saúde. Depois, para as finanças, para o conhecimento, para a maneira como você gera o seu tempo, depois para as suas emoções. Depois disso, vocês vão dar notas e vão avaliar e analisar como você está em cada uma dessas áreas. E toda essa análise vai gerar uma lista de só e apenas 12 itens, 8 coisas que você tem que evitar, porque a gente acha que evitar é muito mais importante do que fazer, né? Primeiro não perde, né? Por isso que perde de canequinha, você tem que evitar a perda. Né? O budismo ou a filosofia oriental diz que a felicidade é evitar a infelicidade. Porque aí você atinge a paz e aí um dia aparece uma borboleta e as coisas vão certo. Legal. Então, vão ter 12 itens, dos 400 itens, 12 itens vão ser classificados como os mais importantes e você vai receber uma materialização, um relatório plastificado, grosso, dizendo quais são os itens. Do outro lado, uma série de gráficos mostrando como é que você está, se a sua vida evoluir assim, assado, tal, tal, tal. Depois, a gente vai abrir o alarme, como a gente fez hoje, e vai colocar só 3 itens. Dos 12, dos 400, vão virar 3 itens. Então, você só vai precisar mudar menos de 1% da sua vida. Porque se você vai para um lugar e descobre que você está fazendo tudo errado, que a tua vida está no colapso, e que você precisa mudar tudo ao mesmo tempo, às 5 áreas, não vai rolar. Nós não temos disciplina para mudar todos os nossos hábitos ao mesmo tempo. Mas a gente consegue mudar 3 coisas. Pô, acordar um pouco mais cedo, não ficar vendo TV à noite e não comer doce. Já é 3 coisas, o resto você não precisa se preocupar. Por quê? A cada 2 meses, nós vamos fazer o processo novamente da ferramenta, online. Aí online. Você vai sair daqui no sábado à tarde sabendo exatamente o que você tem que fazer. E aí, toda semana vai ter um evento, uma aula como essa, online, para você aprender como gerenciar o seu tempo de forma antifrágil,
como gerenciar o dinheiro de forma antifrágil, como se alimentar de forma antifrágil, como tomar decisão de forma... Tem mais de 10, 12 aulas, inclusive que a gente elege. O que vocês querem aprender primeiro? Depois, essa lista dos 12 itens que você tem que evitar e fazer, vai poder nos possibilitar direcionar conhecimentos para vocês. Por quê? Se a ferramenta disse que seu maior problema é endividamento, eu vou te mandar um Netflix que fale sobre a importância do não sei do que, eu vou te mandar uma palestra do TED, eu vou te mandar um artigo. Se eu sei que, e você descobriu você mesmo, que a sua dificuldade é fazer exercício físico ou tomar decisão, ou seja o que for, a gente consegue mandar exatamente o tipo de conteúdo que você precisa. Ao invés de você chegar e pegar 100 aulas, o que adianta você aprender 100 aulas e depois pegar aquilo lá e aplicar na sua vida? Não, você descobre o seu problema, você descobre aonde um pequeno mudança, uma pequena consciência muda totalmente a sua vida e você investe energia naquilo, é muito mais fácil. Olha como é que são os relatórios. Isso vai ficar na sua ferramenta. Legal. O curso fala de opções, muita gente me conhece pela parte de finanças, opções na vida real, tá? Opcionalidade, que é o conceito de ter mais opções do que obrigações, ter mais escolhas do que obrigações, ser livre, mas opção de bolsa não fala. O que vai aprender? Já falei. Como o curso pode ser aplicado na minha vida? Já mostramos. Segurança da informação. Nenhum dado jamais vai ser vendido, ninguém compartilha o dado com ninguém. Isso aqui é uma ferramenta do Google, né? Tá no Drive, tá na nuvem, só quem tem acesso é a gente mesmo. E os dados ficam com a gente, não tem muito jeito, mas jamais, tem até um acordo depois que diz que a gente jamais vai vender ou vai abrir esses dados para qualquer pessoa. Então os dados são pessoais. Até porque o que importa não é a tua nota. O que importa é a relação delas. Vai ter um cara muito otimista aqui que vai dizer, não, minha vida tá boa, eu tenho dinheiro, eu tenho tal. E vai ter um outro cara que está numa condição talvez muito melhor, mas por ser mais conservador, mais pessimista, vai dar notas para si mesmo mais baixas. Mas as relações, da onde eu estou bem, onde eu estou mal, isso não muda. Porque a pessoa percebe. Legal. Tá bom. Como é que eu sei se eu melhorei ou não? A cada 2 meses faz de novo. Percebe a mudança, ganha ponto, evolui. É bem diferente, né? Tem continuidade? Tem. 1 ano. Durante 1 ano, vocês vão receber conteúdo. Durante 1 ano, a cada 2 meses vai ser feita a ferramenta, ou quantas vezes cada um quiser fazer a ferramenta. Quem vai estar lá? O Alexandre Taleb não é o Taleb Nassim Taleb, mas é o blogueiro, que é um cara super legal, um dos caras que mais manja de imagem pessoal e de lifestyle. Roberto Kovalik, da Globo, que é aluno nosso há mais de 10 anos. Patrícia Meirelles, que grava aqui, né? Nesse estúdio aqui, é o estúdio dela. O Richard Rintenban, o Primo Rico, que é o Thiago Nigro. O André Massaro, que é um cara que escreve no Exame, que é professor da Bovespa e tal. E que também o curso custa R$1,299, mas quem quiser ou clicar no link aí do ao vivo ou quiser comprar aqui com a gente tem um desconto legal. Bacana. Vamos abrir para as perguntas, mas antes eu vou dar sempre mostrar a mensagem final fofinha que eu gosto e que eu acho bem importante. Eu vi isso numa fotografia de uma pichação na Espanha. O cara fez isso numa madeira, assim, e eu nunca mais esqueci. Ele dizia assim, tenha sonhos grandes, né? É o Jorge Paulo Lema lá, sonho grande. Sonhar pequeno e grande dá absolutamente o mesmo trabalho. Mas se você sonhar pequeno e falar, eu quero ser o melhor do meu bairro, e não conseguir, onde você vai parar? Você vai ser o melhor do quê? Da tua casa? Agora se você disser assim, eu quero ser o melhor do mundo, e só conseguir ser o melhor do Brasil, olha como você foi longe. Então, sonhar grande nos liberta do pequeno problema, da pequenice, tudo isso. Mas as expectativas têm que ser médias. Por quê? Porque a felicidade pequena, aquela felicidade da matéria, aquela felicidade do processo, do evento, ela é
Sempre a mesma coisa. É a realidade, é o que aconteceu, é o resultado, menos aquilo que eu esperava daquele evento. Então, se eu criei uma expectativa 9,5 para alguma coisa e veio 8,5, por mais que veia 8,5, eu tenho uma frustração de 1. Eu fico triste. Se a minha expectativa era 5 e veio 6,5, uhul, 6,5. A gente dá aula no Emiliano, né, Silvio? E aí a galera conta lá, né, que lá desde do garçom até o CEO tem aula com a gente lá do Zen Economics. E aí eles contam que uma pessoa vai lá e compra um vinho de 5 mil reais. E o cara toma um vinho de 5 mil reais e nem muito feliz ele fica, né, com o vinho de 5 mil reais. Se você precisa, se a sua expectativa para ser feliz é ter que tomar um vinho de 5 mil reais, lamento muito, mas vai ser muito difícil você ser feliz. Mas, se qualquer Heineken geladinha tiver, ótimo. Aí, ó, é muito mais fácil. Tá muito mais fácil. É claro que a expectativa tem que ser média, porque se você não esperar nada da vida, você também não vai se esforçar e vai ser que nem na Índia, né? Todo mundo rindo lá e passando dificuldade. E necessidades pequenas. O que é necessidade pequena? É realmente ser antifrágil. É conseguir viver com pouco, com a simplicidade, né? Conseguir, independente de quanto dinheiro você tem, sabe? Pegar um transporte coletivo, fazer um programa simples e se satisfazer, não precisar de grandes coisas. É isso. A gente tem uma pergunta aí. Quem que é, Silvio? Então, É da galera. O pessoal que está assistindo no live lá, Legal. Te fez uma pergunta. Pediu para você dar um exemplo de como uma atitude antifrágil mudou sua vida. Tem vários exemplos, né? Mas, por exemplo, a gente resolveu fazer um contrato de aluguel lá no Zen Economics, que é a nossa empresa, de 2 anos. E quando venceu os 2 anos, que foi lá por mais ou menos 2013, 2014, a gente resolveu não renovar com benefícios e resolveu deixar aberto para ter a liberdade, para poder ser livre, para ter a opção. Então a gente abriu mão de um desconto para deixar o contrato em aberto e beleza. Passado um tempo, veio a crise, os imóveis todos se desvalorizaram muito e a gente achou o imóvel que é a porta da frente, no mesmo andar. A gente mudou do 116 por 115, mais do que o dobro do tamanho, a gente dobrou o tamanho do escritório exatamente pelo mesmo valor. Uma outra coisa que a gente fez também, eu tenho uma estratégia que eu chamo estratégia do pozinho. Se vocês forem na internet e procurarem Luiz Fernando Roxo, vai aparecer lá a estratégia do pozinho. Que é todo mês comprar um pouquinho de um derivativo lá da bolsa por 1 centavo, altamente improvável. Provavelmente você vai perder aquele centavo. Mas se você fizer aquilo todo mês, é possível que em algum mês aconteça algo que ninguém imaginou e aquilo passe de 1 centavo para 50 centavos, para R$1, para R$2. Em 2009 para 2010 a gente estava montando a Zen Economics, eu estava precisando de dinheiro, eu tinha um sócio, o cara foi embora, não colocou o dinheiro que ele ia colocar, e eu fazia essa estratégia já há um tempo, e a Vale subiu quase 40%, 30 e tantos por cento em 20 dias, e R$1.300 se transformaram em quase R$200 mil. E eu consegui ajudar bastante os econômicos com isso, então foi uma outra atitude antifrágil. Tem mais alguma pergunta? Essa? Legal. Aqui, ó. Oi, Roxo. Beleza? Beleza. Joia. Como é que você chama? Washington. Washington. Legal. Então, dizem que nós somos a média de 5 pessoas que nós convivemos, né? Eu acho uma furada essa conversa. É. Li até o livro, não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Acho que não. Mas parece. Até algum faz, mas. Então, e a minha pergunta é, como que a gente pode se tornar antifrágil num ambiente frágil? Porque nem todo mundo tem esse mindset, nem todo mundo corre atrás dessa evolução que acho que todos aqui presentes estão à procura. E mesmo assim a gente está inserido naquele ambiente. Então, como fazer, assim? Como não conflitar com essas pessoas? No ambiente VUCA, né, num ambiente que a gente chama de extremistão, em que os processos são extremos, e a gente está se aproximando desse universo, a média é algo extremamente perigoso. Por exemplo, a gente pode morrer afogado num rio com 90 centímetros de profundidade média.
porque o fundo pode ter 6, 7 metros e na média tem 80 centímetros. Né? Então, essa coisa de que você é a média das 5 pessoas que você convive, depende muito. Hoje, como você tem internet, se você fizer as perguntas certas, você vai ser transportado para outro lugar. Por mais que a sua realidade seja no meio do sertão, entendeu? Hoje, uma pessoa no meio do sertão, se ela pegar a média das pessoas que convivem com ela ali, talvez seja uma média, infelizmente, muito baixo, em termos de capacidade cognitiva de compreensão da realidade. Mas se ela tiver o questionamento, a curiosidade e um acesso à banda larga, simples, no smartphone, que não é tão difícil, ela descobre uma palestra dessa. E isso abre a mente dela. Ou a palestra do Prem-Baba, ou seja, do quem for. O fato é que eu acho que, por exemplo, eu convivi muito mais com livros do que com pessoas na minha vida. Então, eu não gosto muito dessa relação. Mas eu acredito que nessa realidade de fragilidade, você conseguir ter uma atitude antifrágil, você já muda a realidade. A gente acha que, a gente fala, né, eu não vou fazer nada porque aí eu não mudo a realidade. E não é verdade. Essa coisa de que seja a mudança que você quer para o mundo, que é uma frase do Gandhi, ela é verdade. Porque qualquer pequena mudança num processo lá atrás muda totalmente a realidade futura. Eu perguntei para o Nassim Taleb, uma das perguntas que a gente fez lá era uma pergunta do grupo antifrágil que a gente tem no Facebook, e a pergunta é, como é que a gente, num ambiente em que ninguém mais lê livro, como é que a gente vai ensinar um conceito tão complexo que precisa ler um livro de 600 páginas para entender? E ele falou assim, olha, eu vou me aposentar daqui a pouquinho, vou ficar só pensando em matemática pura, então vocês vão ter que ensinar isso, sai com você. É assim, é no YouTube, é explicando simples, é fazendo a metáfora do futebol. Não é tão difícil até, porque não precisa de inteligência, precisa de heurística, é a prática que funciona. Um conjunto de 10 leis, poucas leis, eu estive lá na Lava Jato e conversei lá com os juízes e os desembargadores da Lava Jato, e é isso que eu conversava com eles, falava, não precisa de um código de 3.000 leis, um conjunto pequeno de regras heurísticas sólidas conseguem fazer com que você sobreviva nesse mundo caótico e complexo. Né? Eu acho que pessoas que têm uma realidade de viver dentro de uma bolha, talvez até sejam mais frágeis do que as pessoas realmente pobres. A pessoa que serve uma mesa e para ela tá beleza, sabe fazer isso, vive simples, pega o busão sem problema, essa pessoa vai sobreviver bem no futuro. E talvez progredir. Porque ela tem sangue no olho, é obrigatório que ela tenha. Aquela pessoa da classe média, do privilégio, que mora na casa do pai, que acha que vai arrumar um emprego, estabilidade, essa é frágil. O maior ídolo do Taleb é um filósofo chamado Sêneca, que é um cara do ano 0 ali, que conviveu com Jesus. Ele existiu, Jesus a gente não fala, mas ele estava lá em Roma nessa época. Ele era o cara mais rico de Roma. Ele tinha 300 milhões de denários. É tipo o Bill Gates da época. E ele já dizia naquela época sobre as fragilidades da riqueza. A riqueza ela é extremamente assimétrica, principalmente se ela for só material. Por quê? Porque quando você tem tudo, você tem pouca coisa adicional que pode te deixar feliz. A quinta fatia de bolo não é tão gostosa como a primeira. Aliás, talvez seja horrível a quinta fatia de bolo. Só que, para a pessoa que tem tudo, qualquer coisa que dê errado é muito ruim para ela. Então é assimétrico. Quem está acostumado com muito simples, tem muito a ganhar. Né? Porque muitas coisas podem deixá-la feliz. Por isso que o Taleb fala, às vezes você passa numa obra, né, e a galera que está comendo sanduíche de presunto lá, que trabalhou barretando o dia inteiro, está mais feliz e satisfeito do que o cara que está comendo no Antiquários, lá 3 estrelas, com cara de enjoado. Louco, né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Mike? Jana? Carol? É isso aí. Mais uma? Legal. Então, uma pessoa na internet perguntou se o fato dela não ser uma pessoa antifrágil quer dizer que ela está rumo ao fracasso. Tá.
Não, tô brincando. É uma pergunta, é uma resposta longa, né? Todo mundo, infelizmente, vai colapsar. Essa é uma notícia que todo mundo... O organismo vai colapsar no final. Mas acho que o processo tem que ser legal, né? Acho que a gente tem que ter plenitude. Então, eu acho que sim. A gente tem, eu acho que mais 10 ou 12 vagas só no curso. São 40 pessoas, mas a maioria já foi vendida. Então, quem tiver interesse, fala comigo com o Silvio, manda mensagem, entra no link. O link é Zen Economics, www.zeneconomics.com.br, zeneconomics.com.br/antifrágil. Legal. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo. Muito obrigado a todo mundo. Pessoal do online também, muito obrigado. Um abração para todo mundo. Eu vou encerrar a transmissão.